Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre produção de texto, gênero, narrativa. O texto narrativo ele vem sempre em primeira ou terceira pessoa. A primeira pessoa é eu. Quando eu faço na primeira pessoa eu participo da história. Eu encontrei meus amigos e nós fomos. Então, assim, aqui você está incluindo quem? Eu participo da história. Em terceira pessoa, você é um narrador observador. Você vai narrar eles brincaram, elas falaram. Então, você não participa da história, você apenas narra um fato observado, certo? Todas as vezes que vamos escrever um texto, nós temos que saber o quê? Que alguém irá ler o nosso texto. Então, todo texto, quando eu produzo, eu sei que eu vou ter um leitor. Então, eu tenho que proporcionar a esse leitor todas as informações que ele precisa para ele entender meu texto. E como que eu vou dar todas essas informações? Pensando, bom, se eu não coloquei o local, como que o meu leitor vai saber o local que aconteceu? Então, eu venho dando todas as informações no decorrer do meu texto para que o meu leitor realmente saiba, entenda o que eu quis escrever, certo? Então, vamos lá falar mais um pouquinho. Nunca posso esquecer na nossa narrativa o quê? O título. A narrativa, você pode pensar ela organizada principalmente da seguinte forma, em 3 parágrafos, sendo o primeiro parágrafo introdução, um segundo parágrafo ou mais de algum parágrafo é o nosso desenvolvimento e um último parágrafo como conclusão, como desfecho. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um? Então, título, primeiro parágrafo da narrativa, você pode dar informações ao seu leitor sobre em que local está acontecendo a história, quem são os personagens. Sobre esses personagens, você pode dar características físicas, por exemplo, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é careca, se ele é cabeludo. Então, características físicas são as características que nós podemos ver com os nossos olhos, né? E também sobre esses personagens podemos dar o que? Características psicológicas, que são aquelas que ficam escondidinhas dentro de nós, né? Se é esperto, se é inteligente, se é desatento. Você também pode situar quando, né, essa história aconteceu. Então, coloca o seu leitor a par sobre o tempo que aconteceu essa história. Foi ontem, foi hoje, há muitos anos atrás. Então, aqui, gente, vocês vão dar uma introdução também sobre o assunto do texto, né? Então, aqui você já dá uma pitadinha ao seu leitor sobre o que o seu texto vai tratar. No segundo momento, aqui no segundo parágrafo, então você vai registrar o desenvolvimento da sua narrativa. Então, aqui você relata todos os acontecimentos, aventuras, problemas inesperados, susto, tudo que sua história envolver, tá? Se o seu texto for longo, teve muitos acontecimentos, passou um dia, depois de um mês, e seu texto vai ficando extenso, você pode dividir, tá? Esse espaço aqui de desenvolvimento. Quando a gente fala esse segundo parágrafo, ele não tem que ser apenas um, né? É só para facilitar vocês compreenderem essa sequência, certo? Mas o seu desenvolvimento pode ter mais de um parágrafo, conforme você for relatando, escrevendo os seus fatos, tá? For narrando os seus fatos. E, para finalizar, você vai escrever o seu último parágrafo de conclusão, de fechamento da sua história, tá? Então, o último parágrafo ele é para finalizar seu texto. Aqui temos então o desfecho, a conclusão de toda a situação que você foi escrever na sua narrativa. E aí você encerra. E pode ser que acabe tudo bem ou não, né? Então, às vezes, a sua narrativa vai ter um final feliz, ou talvez não. Talvez também ela vai terminar com um suspense, tá? E nós estamos falando sobre parágrafo. E o que é o parágrafo? O parágrafo é quando eu deixo esses espacinhos aqui no início. Então, a nossa narrativa tem que ter pelo menos esses 3 parágrafos. Um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão, tá? Mas aquele que quiser colocar mais de um parágrafo aqui no desenvolvimento, também não tem problema, tá? Seu texto pode ter
3, 4, 5 parágrafos, quantos você quiser. Lembrando que temos que ter uma sequência lógica dos fatos, dos acontecimentos. Eu não posso falar sobre uma primeira coisa no primeiro parágrafo e depois ir falando de outros assuntos fora do meu contexto, fora da minha ideia principal, tá? Então, eu espero que dessa forma ajude você a escrever a sua narrativa.